Primeiro, glorificar a Deus pela vida dos irmãos, em meio a esta chuva, desde cedo, antes do culto, forte, mas a fé, o amor à palavra, a doutrina, fizeram que os irmãos estivessem aqui na casa do Senhor nessa noite, alguns do trabalho para casa, outros tiveram o privilégio de poder ir em casa, mas eu louvo a Deus pela fé e pelo amor dos irmãos pela palavra. A chuva poderia ser uma justificativa para ficar em casa, mas ela não foi. Amém? Que Deus continue abençoando a vida e a fé dos irmãos da IEAGMS em Colina da Serra. Peço, amados irmãos, abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 14. Vamos ler o versículo de número 8. Para a nossa base, o texto áureo para esse estudo, iremos falar sobre a tolerância para os fracos na fé. Verso 8 de Romanos 14 diz assim: porque se vivermos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai poderoso, em nome de Jesus, te glorifico pelo privilégio de estar em sua casa, pelo privilégio, Senhor, de estarmos em sua presença e de mais uma vez, Senhor, aprendermos acerca da sua palavra. Olha a fé desses irmãos, num tempo, ó Deus, ameaçador, chuva forte, aqui no Espírito Santo, cidade Serra, mas a fé e o amor dos irmãos pela palavra trouxeram eles aqui nesta noite. Louva ao Senhor pelos que têm o hábito de nos acompanhar pelas redes sociais, que esta chuva não atrapalhe, Senhor, o sinal de chegar na casa deles, esse estudo, e ao chegar na casa deles, que eles possam ouvir com clareza, com entendimento, para que haja fé, salvação e transformação pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar no nome de Jesus. Glória a Deus. Mais um privilégio de estarmos reunidos na casa do Senhor. Há 3 terça-feiras, contando com essa, estamos falando da mordomia, o culto racional, que é aquele culto que damos a Deus, um sacrifício vivo e agradável. Falamos da mordomia do templo, cuidar do templo, da casa do Senhor. E é importante falarmos também da mordomia com os fracos na fé, com aqueles irmãozinhos, com aquelas irmãzinhas da nossa congregação, que não têm às vezes a fé que muitos têm, a força que muitos têm, mas são tão importantes quanto o outro irmão. Do pastor ao membro, para Deus todos têm o mesmo valor, e o valor é o sangue de Cristo Jesus. O capítulo 14 do livro de Romanos, ele nos traz uma clareza acerca dos fracos na fé. Do versículo de número 1 até o versículo de número 12, o apóstolo Paulo traz para nós uma clareza, uma explicação e uma exortação para como nós temos que nos comportar com os irmãos fracos da fé. Olha só o verso de número 1, por gentileza. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele traz para nós uma realidade na igreja do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também em Corinto, acerca da ceia, ele fala por alguns não examinar na hora de cear, há alguns na igreja fracos, há alguns nas igrejas que dormem e alguns que estão mortos. No capítulo 14, o apóstolo Paulo está falando dos enfermos na fé.
Ele não está falando da enfermidade física, daquele irmãozinho que não está vindo para a igreja porque está doente, com o pé inchado, com sinusite. Não, é aquele que está fraco na fé. E aquele que está fraco na fé não necessariamente fica em casa. Tem muita gente que congrega que está fraco na fé, que às vezes não tem a força que você tem, que eu tenho, que o apóstolo Paulo tinha. Então o apóstolo Paulo aqui, ele traz uma exortação, e a exortação é tolerar. Tolerar os irmãos fracos na fé. Como nós sabemos quem está fraco na fé? Como saber na igreja quem está enfermo na fé? Como saber se a irmã, ou se o irmão, ou se o obreiro, ele está fraquejando na fé? Conhecendo o irmão. Segundo, conhecendo as Sagradas Escrituras, que pode estar em primeiro lugar. E terceiro, examinando tudo. Examinando tudo. Mas a grande questão não é enxergar os fracos na fé. Primeiro é nós, como fortes, assim dizemos, ou podemos enquadrar aqui, é aprender a tolerar, ter paciência, relevar, suportar, amar o próximo ao ponto de aceitar, tolerar a fraqueza de alguém. Tem irmãos que é de um jeito e tem irmãos que é de outro jeito. Tem irmãos que ele quer ajudar tanto que ele atrapalha. Tem irmãs que são tão fervorosas, quer ajudar tanto, 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 que acaba atrapalhando. Eu lembro na minha juventude aqui na igreja que eu orava tão alto e chorava tão alto, que hoje, se eu estivesse aqui e alguém fizesse o que eu fazia, eu ia falar: meu irmão, pode chorar. A maneira um pouquinho aí que tá. Mas eu era o quê? Um menino na fé. A alegria de cantar, de falar com Deus, me fazia orar tão alto, tão alto, tão alto, que às vezes eu orava mais alto que quem estava pregando. Eu não era um ímpio, não era um fraco, não era um desviado, eu era apenas um crente imaturo. Um crente que ainda não tinha aprendido os costumes, como cultuar, congregar. Me faltava alguém para me ensinar. Então, quando nós aprendemos aqui tolerar os fracos da fé, nós não estamos aqui referindo apenas irmãos que estão em pecado, mas irmãos ainda que não aprenderam as Sagradas Escrituras, que não aprenderam ainda os costumes, a doutrina. E às vezes nós nos empurramos com poucas coisas. Eu me empurro fácil. Pastor Daniel saiu da rindo, mas eu me empurro com algumas coisas. Fecho a cara com algumas coisas. Não tenho paciência com algumas coisas. Quem me conhece não está me vendo rindo, está me vendo com a cara empurrada, já sabe alguma coisa, aconteceu. E às vezes por que não fala, por que não briga, porque aprende a tolerar. Mas aqui, irmão, não está falando apenas na questão de o irmão não estar em pecado, o irmão está em pecado, não. Está falando de costumes, de doutrina local, forma de orar, de comer. Olha só o verso de número 2. Tanto o irmão que está aqui na igreja como o que está em casa. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que come bem, come legumes. Olha só, continua o 3. Os que comem não desprezam os que não comem. E o que não come, não julgue quem, irmãos? Porque Deus o recebeu por seu. Paulo aqui na igreja,
para os irmãos, está dizendo, olha, tá vendo? Há dois tipos de irmãos aqui entre nós. Os que comem de tudo. E os irmãos que não comem. E alguns são como Daniel. Não comem legumes. Só que o que comia, fazia o que com o que comia? Julgava. Como é que está errado? Como é que não pode? E já o que não comia, julgava quem comia. Então, um acabava julgando o outro. E na cabeça dos dois grupos, um era forte e o outro era fraco. Um estava certo e o outro estava errado. Na cabeça de uns, como está escrito aqui no verso 2, que uns comiam, mas desprezavam os que não comiam. E os que comiam desprezavam os que não comiam. Então o que havia na igreja? Entre os irmãos, entre os crentes, não havia tolerância uns para com os outros. É na igreja, né? Eu falo sempre, é mais fácil bater na igreja do que pregar a Bíblia. Porque geralmente quando você bate na igreja, é aquilo que você não consegue largar. Quando o pastor prega muito sobre novela, ele é noveleiro. Quando o pastor fala muito de futebol, ele é flamenguista, corintiano, vascaíno. Ele é algum time. Quando alguém fala muito de bermuda no culto, é porque ele ou usa em casa ou está doidinho para usar lá fora. Porque quem pratica não fala que pratica. Alguém já me viu aqui em Colina andando de bermuda na rua? Já viu, irmãos? Mas já viram pregando aqui bermuda na igreja? Não. Alguém já me viu de shortinho andando na rua aí? Aquelas bermudinhas, mostrando as pernas brancas, igual leite. Parece aquelas bipas, já viram, irmão? Não, mas já viu eu pregando também? Não, porque costume você ensina vivendo e não espancando. Quem entendeu, diga amém. Amém. Costume você não bate na igreja. Costume você vive. Quando você vive, alguém imita. Porque quando você fala e não vive, ninguém segue. Ninguém anda. Eu lembro de um pastor, que foi meu pastor, e ele pregava muito contra futebol, e ele batia com força. E um dia nós descobrimos que ele torcia para o Fluminense e não perdia um jogo. Quando eu descobri, misericórdia, né? Então, vocês entenderam aqui? Então, não praticava ou praticava, mas não tolerava quem fazia aquilo que ele fazia. Batia na igreja. E aquilo que ele batia na igreja, ele fazia. Eu lembro de um pastor que ele batia nos jovens que nem namoravam na igreja. Os jovens nem namoravam, que jovem não pode dar a mão, jovem não pode beijar, jovem não pode abraçar, jovem não pode namorar agarradinho. A mulher morreu com uma semana montada na rua. A igreja, os jovens ouviam uma doutrina sem sequer namorar. Não pode dar mão, não pode sentar junto, não pode andar abraçado, não pode beijar, não pode fazer nada disso. Passou um tempinho, a mulher morreu. Passou um tempinho, já estava noivado e já estava andando de mãos dadas na rua. Se você não entendeu, pastor Miguel, eu vou fazer você me entender. Não tolerava que os outros faziam. Batia, 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 batia. Mas a primeira oportunidade que tinha, fazia aquilo que condenava. Porque Paulo está dizendo assim, olha, tolera, porque aquele que não come pode amanhã fazer o que, irmãos? Comer. E aquele que come pode amanhã dizer, tenho nojo. Eu comia abóbora quando era pequeno. Hoje eu não aguento ver alguém comendo abóbora.
Minha mãe acha que cozinhava abóbora, eu comia aquilo. Hoje não suporto nem ver alguém fazendo esse jogo com abóbora, já me dá um negócio no estômago. Eu comia mamão, jogava açúcar. Hoje já não como mamão. Eu comia abacate com açúcar. E hoje eu não aguento ver abacate. Eu gostava tanto de abacate que eu fazia os meus brinquedos, vaca de abacate. E comia abacate, jogava açúcar, comia abacate. E hoje aquele que comia não come abacate. Vocês entenderam, pastor Daniel, irmãos? Então, aquele que não faz, pode amanhã fazer. Por quê, pastor? Ele pode amadurecer a sua ideia. Aquilo que ele entendeu que era errado, ele pode compreender que não é. Eu vou citar outro exemplo. Pastores da Assembleia de Deus que proibiam os irmãos de assistir televisão, disciplinava, e hoje, por uma renovação do entendimento, eles têm televisão dentro de casa. Só que aqueles irmãozinhos que tinham televisão dentro de casa não eram tolerados, batiam. O irmão que tem a caixa preta do demônio, o irmão que é isso, o irmãozinho vinha para a igreja com medo, se sentindo um porra, porque ele ia apanhar no culto. Mas o mesmo pastor que bateu é o mesmo pastor que hoje tem uma televisão de LED grande na sala, né? Vocês estão entendendo, pastor Daniel? Vocês estão entendendo a importância de tolerar, meu irmão? Amém? Tolerar. É a mesma coisa, aparece alguém na igreja e tem aquele irmão que tem o costume de orar muito, isso é maravilhoso. Aí ele começa a dizer, só eu que oro na igreja? Esses jovens não oram não? Mas passa um tempo, aquele jovem ele aprende a orar, a ter comunhão com Deus, a ter discernimento da palavra, e com a juventude que não cansa fácil, ele ora muito. E aquele que antes orava muito porque tinha um pique, ele não aguenta mais subir no monte, descer no vale, vir para a igreja depois do trabalho. Já pensou se o jovem não tolera ele, como ele não tolerava o jovem? Vocês estão entendendo, pastor Daniel, irmãos? Nós temos que tolerar. Hoje eu sou pastor de uma igreja bibliocêntrica, mas da idade do Pablo, eu não aguentava vir para a escola bíblica dominical. Eu colocava no meu coração, em nome de Jesus, eu vou acordar cedo. Na sexta-feira eu dizia, eu vou acordar cedo. No domingo eu acordava 11 horas. Quando eu acordava, não precisava ninguém me falar nada, irmãos. Eu já me sentia um lixo, mal, triste. Eu falava, Deus me perdoa. Mas tinha um irmãozinho para dizer, para a escolinha que é bom, ninguém vem, né? Mas eu sabia que eu estava errado. Eu estava lutando para vir para a escolinha. Só que de manhã não conseguia. Passou um tempinho, passei a amar a escola dominical, a abrir a escola dominical, a vir para a oração antes da escola dominical. E hoje sou pastor de uma igreja. Glória a Deus. Então, se nós não tolerarmos os fracos da fé, como eles vão ficar fortes? Como amanhã, irmãos, eles vão continuar conosco? Se nós não temos paciência, se nós não temos amor e zelo por eles. Então tem muito irmão que ele quer estar na igreja, mas na hora do culto bate uma frieza, um desânimo, um cansaço. Não aparece uma visita na segunda-feira. Na terça-feira ele fala, Deus, eu vou para a igreja hoje. Vem fulano lá do Rio de Janeiro. No domingo eu vou me consertar, vou para a igreja. Meu irmão lá de São Paulo. Do nada chega na casa, na hora do culto. Tem gente que não está nos cultos, mas dentro de casa está dizendo, Deus me ajuda, me socorre. Eu não aceito essa vida. A igreja julga eles, exclui eles, mata eles, ou a igreja ora por eles, faz jejum por eles,
na vida, aquele que está em pé, amanhã pode ser que ele caia. Pode ser que esteja fraco na fé. Pode ser que tropece e precise de quê, meu irmão? De ajuda. Então Paulo está dizendo aqui em Romanos, irmãos, tolerância. E é fácil ter tolerância com os de fora. Vamos ter tolerância com os de casa. Amém? Amém. Olha só o verso 4. Vamos ler junto? Quem? És tu que julgas o servo alheio para seu próprio Senhor, que ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Que surra! Nós pentecostais gostamos de dizer, né? Fala, Jesus. Aqui Paulo falou, irmãos. Desce a borracha, Jesus. Aqui desceu a borracha mesmo. Olha só. Quem és tu que julga o servo alheio? E aqui é o que, irmãos? Uma pergunta. Sim ou não? Sim. Ele traz uma exortação, verso 1, verso 2, verso 3. E aqui no verso 4, já viu quando o pastor exorta, alguém pode se empinar? Imagina alguém lendo esta carta de Paulo e alguém se empina aqui. Mas no verso 4, que empinou já murcha a bola. Porque fala, quem és tu que julga o servo alheio? Por que servo? Porque não é servo seu, é servo de quem? Do Senhor. É servo de quem? De Jesus. É servo de quem? Do Ser Supremo por excelência. Aí ele está dizendo mais uma coisa tremenda aqui, ó. Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Aleluia. Poderoso é Deus para firmar, irmão. Então esse irmãozinho, essa irmãzinha, esse obreiro, irmãzinha com carinho, com zelo, eu estou falando, pode estar fraco hoje, mas se nós orarmos e pedimos ao Pai, que é o dono da obra, essa pessoa pode se firmar. Pode ser o pastor da igreja amanhã, pode ser a nova regente do ciclo de oração, pode ser aquele irmão que prega nos lares, pode ser aquele irmão que volta a fazer culto nas casas. Então nós precisamos entender, quem julga é Deus, quem corrige é a palavra. Verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Vai orar, só tem nós aqui, ó. Você está no ânimo dos outros? Se o outro não orar, tu não ora? Só tem nós aqui na escolinha, quer dizer, para você vir para a escolinha, depende que o outro venha para a escolinha? Só nós que dizima, você dizima porque o outro dizima? Ah, só eu que dou glória na igreja, ué? Você só dá glória se o outro dá glória? Seu ânimo está baseado em quê, meu irmão? O meu ânimo, a minha alegria é saber que eu estou servindo o Ser Supremo por excelência. Estou servindo é Deus. O que eu faço é para quem? É para Deus. O seu ânimo não pode estar porque você vai ser dirigente do culto, porque você vai ser o pastor da igreja, porque é o seu dia de dirigir, porque fulano, que isso? Que o seu ânimo seja porque você está cheio do Espírito Santo, porque o seu nome está escrito no livro da vida, porque a qualquer momento Jesus pode vir e nos arrebatar em glória. Até os que estão mortos serão ressuscitados. O nosso ânimo tem que estar em Jesus. Amém. Oh, aleluias. Olha só, verso 6. Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz. O que come para o Senhor come, porque dá graça a Deus. E o que não come para o Senhor não come, e dá graça a quem? A Deus. Paulo está falando de crente aqui, tá, irmãos? Ele está falando de ímpio. Ele está dizendo que nós cristãos temos cada um modo de servir a Deus. Aleluia. Se você for em outro estado, na Assembleia de Deus, você pode ver que alguns irmãos vão cultuar a Deus diferente de nós.
Sabia disso, irmãos? O pastor, nosso amado pastor, né, ele foi na África, e ele foi na Assembleia de Deus da África. E na hora do culto lá, as irmãs iam em cima do púlpito, dançavam, pegavam os obreiros, tudo e puxando dançar. E batia palma, e batia pé. Aqui na Assembleia de Deus, em Sede de Santo, não dá certo. O pastor é duro. Dança, pastor. Vou dançar o quê? É duro. Não nasceu para dançar, não tem ritmo. Vai lá, vamos lá, irmãs. Aí traz aquelas irmãs lá da África para cá, pegando o diácono Edinho para dançar aqui. Imagine. Puxa o Pablo. Imagina o Pablo aqui dançando. Com essa timidez. Não. É tímido, Pablo? Imagine o Breno, irmãos. As irmãs puxando o Breno aqui. Vai, Breno. Sapateia. Pula. Mas lá dá certo. Vocês estão entendendo? Lá dá certo. Aqui eu acho que não daria certo. Mas lá dá certo. Quer dizer, mas serve a Deus de um modo diferente. Mas todos estão servindo a Deus. Todos estão prestando o seu culto a Deus. Pastor, se eu for nessa igreja, eu tenho que fazer tolerar. Não é a fraqueza deles, não, é a minha fraqueza. Porque cada um serve a Deus no seu culto racional, sacrifício vivo e santo a quem? A Deus. Verso 7, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Paulo está dizendo o que aqui? Para crente. Aqui Romanos 14 é para crente, igreja. Presta atenção que Paulo está dizendo, a nossa vida não é nossa. Se eu estou vivo, é para Deus. Se eu morrer, é para Deus. Se eu vivo ou se eu morro, para a glória de Deus. A minha vida não pertence mais a mim. A minha vida é para glorificar aquele que me sustenta. Se eu estou vivo, amém. Se eu morrer, a ganho. Amém também. Paulo está dizendo que nenhum de nós tem a vida por si, para si. A vida das irmãs não é das irmãs, é para Jesus. Você quer ver a coisa séria? Louva a Deus pela vida dos irmãos. Tem irmãos que não estão aqui pelo trabalho, pelo cansaço, irmãos virtuosos, mas estou falando no geral, amém? Essa chuva forte, na hora do culto, mais forte ainda, uma hora dessa, mas caísse no seu celular agora, plim, de 8h30 até as 11 horas, você que recebeu essa mensagem, se for ficar na fila da Caixa Econômica Federal e pegar a senha, que vai de 1 até 1000, receberá um salário mínimo. Pode, trovão, raio, relâmpago, pede Uber, vai se guarda-chuva, e a chapinha, eu faço outra com salário, né? Deixa a chapinha, porque nós servimos a nós estamos na casa, queremos servir quem? A nós, porque o dinheiro serve para quem, irmãos? Para nós, por uma pizza, pagar uma água, pagar uma luz, comprar uma roupa nova, sim ou não? O material escolar. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, no verso 7, porque nenhum de nós, crente, igreja, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Paulo está dizendo, a nossa vida pertence a Deus. O que nós estamos fazendo aqui é para a glória de Deus, é para exaltar o nome de Deus. Então, se você está cantando, é para Deus. Se você está pregando, glória a Deus. Se você não tem forças para cantar, como a irmã canta, então ore e glorifique a Deus orando, sentando no banco, fazendo algo que exalte o nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Olha só o verso número 9. Por favor, verso número 9. Preste atenção aqui. Muita atenção.
toda a atenção é pouca. Caiu uma agulha, roubou toda a atenção. Olha aqui, com os olhos. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Oh, aleluia, irmãos. Esse cego, esse irmão que tu tanto julga, foi por ele que Jesus morreu. Esse irmão, às vezes aí você que é de outra igreja, que não aguenta guardar o sábado como você guarda, que não usa os costumes, ei, Jesus morreu por eles também. Qual é? Espera, ora, jejuma pela vida dele, visita ele, estende as mãos para ele. Esse irmão que caiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, ora por ele, porque Deus vai firmá-lo na fé. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o verso 10. Agora o negócio fica estreito. Verso 10. Olha só a coisa linda. Mas tu, por que julgas teu irmão? Mas tu, por que julga teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? 2 perguntas. Agora, pois todos havemos de... Ai, Jesus, pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de quem? De Cristo. Presta atenção nas 2 perguntas por causa do tempo. A primeira pergunta é quem julga o irmão? Vocês estão entendendo aqui? Ele está fazendo uma pergunta para quem julga. Mas quem é tu que julga? Porque aquele que é santo morreu pelo pecador. Lógico que temos que sempre condenar o pecado. A palavra limpa, transforma o pecador. Mas o texto é bem claro. A segunda coisa aqui, irmãos, que machuca muito aos soberbos é porque tu despreza o teu irmão. Vocês estão entendendo aqui? Tanto que julga como que despreza, está afrontando aquele que morreu na cruz por todos. Porque aquele que julga é uma coisa, mas tem gente que além de julgar, ele despreza. Ele não dá a parte do Senhor. Tem irmão que dá a parte do Senhor um, mas não dá a parte do Senhor o outro. Tem hora que eu sou esquisito. Tem hora que eu passo por alguém e falo, opa. Ah, meu Deus, que opa, né? Onde que eu falo? Opa. Alguém vai falar bom dia com alguém, opa, que opa, é bom dia, né? É parte do Senhor. Isso é uma falha técnica, né? Agora, quando eu estou ali, dou parte do Senhor Pablo e dou parte do Senhor Michele, quem sou eu para desprezar a Michele? Quer dizer que quando o pastor Daniel prega, a irmã presta atenção? Mas se for o Anderson, não vai prestar atenção? Quem és tu para desprezar ele? Quer dizer que quando alguém está na porta, bonito, ternado, tu dá a parte do Senhor, dá um sorriso para ele? Mas quando está um irmão, substituindo às vezes o diácono que foi ali, você passa a não dar a parte do Senhor? Quem és tu para desprezar ele? Quem somos nós para desprezar o nosso irmão? Quem somos nós para tratar o nosso próximo com indiferença? Deus morreu, enviou o seu Filho para morrer por todos nós, tratando todos os homens por iguais. Ele morreu por todos. E o sangue de Jesus salva todos. E aquele que está caído, ele pode se levantar no nome de Cristo Jesus. Não podemos desprezar ninguém, irmãos. Não podemos desprezar ninguém. Ter disciplina não dá paz do Senhor. Graças a Deus, eu não vejo mais essa imundiça na igreja. Ou coisa nojenta. Era quando você chegava e via alguém em disciplina e o pastor dava para todo mundo e não dava para a pessoa. Eu lembro há muito tempo nesta igreja. Uma irmã chegou para o pastor e disse, pastor, estou cagada.
E eu era jovem, mas eu ri. E o pastor, que isso, irmã? Que isso? E a pessoa passa vindo lá para ser outra. Estou cagado, pastor. O pastor ficou todo sem graça. Porque se nós não tratarmos por igual, não tem como. Não podemos ser imaturos na questão de cargos, dons da igreja. Mas aqui está falando para não desprezar. Quem és tu para desprezar o teu irmão? Olha só aqui o verso de número 11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se diante e toda língua a Deus. Se o Espírito Santo disse isso a Paulo, quem sou eu para não crer nesta palavra? Lembrando que Romanos 14 está falando para crente, igreja. Há pessoas que morrem sem dobrar os joelhos. Mas no juízo final, no verso de número 10, todo homem vai prestar conta diante de Deus. Pastor, na última hora morreu xingando Deus. Não se preocupe, não julga. Porque naquele dia, blasfemos vão prestar conta diante de Deus. E não vai ter ninguém não, irmãos. É cara a cara com Ele. Os que zombaram do Evangelho, os que mataram os crentes, os que perseguiram a igreja, vão ter que prestar conta, vão ter que confessar diante de quem? De Deus. Uns dobram os joelhos para adorar a Deus, uns vão ter que dobrar o joelho, confessar, mas irão para o inferno. Então não se preocupe, pare de ficar olhando para A, para B, para C, para D. Todo homem vai prestar conta de si diante de Deus, que seja grego, romano, crente ou não crente. Cada um vai prestar conta de si para Deus. A esposa não vai ficar naquele dia: Senhor, mas meu marido. Deus vai falar: não estou te perguntando nada, eu estou conversando com o seu marido. Aquela mãe, não tem aquela mãe que defende o filho todo errado? Não, Deus, o meu filho. Eu falo: eu estou conversando com o seu filho, não com você. A sua hora vai chegar, fica tranquila. Naquele dia ninguém pode se justificar. Naquele dia só vai ser choro, lamento e dor. Porque o Santo do Santo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai dizer: agora você vai ter que prestar conta. Agora é você e eu. Você não falou mal da minha igreja? Você não estava ceando e banalizando a ceia? Você não estava mentindo em cima do púlpito? Você não estava desprezando a minha igreja? Você não matava os crentes? Você não perseguia a minha igreja? Naquele dia, irmão, não haverá advogado sem vergonha para poder defender criminoso, bandido, estrupador, matador, perverso. Não, é só Ele, Deus. Só Ele, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Senhor. De verso número 12, do capítulo 14. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Porque cada um de nós, então como está a sua vida? Pare de julgar os outros, desprezar os outros. Lógico que o julgamento natural, né? Existem pessoas que você tem que amar, mas não sabe o seu ciclo de amizade, porque são perversos, devassos. A própria Bíblia diz, Salmo 1, que nós não podemos sentar às rodas dos escarnecedores, nem tampouco ficar ouvindo o conselho dos ímpios, porque nós temos que ter prazer primeiro na lei do Senhor, amar todo mundo, orar por todo mundo.
Pregar o evangelho para todo mundo, receber as pessoas na igreja, todo mundo, bem, todo mundo. Mas a igreja continua sendo a coluna e firmeza da verdade. A igreja continua sendo santa, irrepreensível. A igreja do Senhor Jesus, ela continua e sempre vai permanecer na direção do Espírito Santo de Deus. Pastor fulano está falando mal da igreja. Deixe falar. Pastor, estão dizendo que o Senhor é ladrão. Deixe falar. Pastor, estão dizendo que essa igreja não presta. Deixe falar, porque vai prestar conta do que está fazendo. Pastor se arrependeu, mas o homem é escravo de suas escolhas. Plantou, vai colher. Por isso, arrependa-se e não seja besta de mexer com a igreja de Cristo. Tem muito pastor rebelde que se rebeliou, que a igreja está assim cheia, mas vai prestar conta a Deus naquele dia. Jesus. Tem muito pastor, irmão, que cometeu rebelião, abriu igreja, levou crente, todo errado, todo torto. Olha só, tempo novo. Olha só, a igreja está cheia. Mas vai prestar conta a Deus, porque a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Eu lembro que em 2012, 3, pastor Daniel, vamos tirar o pastor Délio da igreja, e você fica com a igreja. Eu falei, não morri na cruz. A igreja não é minha. Segundo, o pastor Délio é o meu pastor. Não aceito. Como é que eu vou brigar por aquilo que não é meu, irmão? Vocês não me pertencem. Vocês pertencem a Jesus Cristo. Vocês são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Se amanhã me tirar e colocar uma criança de 10 anos, o mesmo Deus que usou de um 37, usa um de 10 anos. E a igreja tem que tolerar, mesmo se achar errada a decisão. Tolere, ame, suporte, permaneça firme no lugar. Porque o homem, ele se revela quem ele é, cedo ou mais tarde. Cedo ou mais tarde. Então não brigue com o tempo. Amém, irmãos? Sobre os pés. Tolere, irmãos. Tolere aquele irmãozinho que faz raiva. Existe coisa que nós devemos deixar para lá. Sabia disso? Pastor, comigo ninguém mexe não. Mexe sim, tu é crente. Tu é igreja viva. Irmão, se eu pudesse voltar no tempo, eu não falaria coisas que eu já falei na vida. Quem é que nunca se arrependeu de ter falado uma coisa e dizer, meu Deus, para que foi abrir essa boca de cisterna? Eu e minha boca ia falar de fósforo, né? Boca de... que tem lá embaixo, perto de mãe. Lagoa. Boca de lagoa. De cisterna não, né? Para que eu fui abrir esse bocão aí? Abre a boca, fere a esposa, fere o marido, fere o pai, fere o irmão. Aí quando quer se arrepender, as palavras não voltam. Volta, irmão, as palavras, irmão? Não. Pede perdão, dá beijo na testa, dá presente, compra flores, bombom, lacreme. Mas as palavras não passam. Então vamos tolerar, vamos suportar. Às vezes um irmãozinho crente, cheio do Espírito Santo, ele vai errar sim. Às vezes a sua esposa, sim, seu marido, seu filho, seu irmão, ele vai ficar com raiva um dia, vai falar uma coisa. Tolere, ele é crente, ele é humano, ele deixou de ser crente, não apenas falhou, errou.
Cometeu um erro, mas continua sendo lavado, remido pelo sangue de Jesus. Vai aquele irmãozinho, fogo puro, que marcha com o varão, que carrega banco nas costas. Um dia ele vai errar também. Perdoa. Porque quando nós não toleramos o nosso próximo, nós não toleramos o nosso erro. E sabe o que acontece? Não consegue mais voltar para a igreja. Tem muito irmão que dava porrada em cima do púlpito e cometeu o mesmo pecado e nunca mais voltou para a igreja. Quem não tolera o pecado dos outros não consegue suportar o seu próprio pecado. Quem sabe alguém carnal esteja me ouvindo e pode distorcer o que eu estou falando. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu não estou dizendo que a igreja aceita pecado. Eu não estou dizendo que Deus ama pecado. Eu estou dizendo que quando o seu irmão errar, suporte, ore por ele, ame ele. O melhor lugar para ele estar é na igreja. Não é fora do templo, é no templo. É aqui que ele vai ser renovado, não é na cachaça, não é nas drogas, não é na prostituição, não é no boteco, não é na rua, não é na casa de televisão, é na igreja, é na doutrina, é no culto de quinta-feira, é no domingo de manhã, é no domingo à noite. Aleluia, Jesus. Que o Espírito Santo clareie você com essa mensagem. Que o Espírito Santo abra a sua mente e o seu entendimento. Porque o homem natural tem inclinação para o mal. Ele escuta uma mensagem como esta, o pastor falou que a gente tem que aceitar todo o pecado da igreja. De maneira nenhuma. Também que o Espírito Santo ele vai nos trazendo a memória para corrigir os carnais. Eu estou dizendo para tolerar o irmão, amar o irmão e não o pecado. Amém, irmãos? Tem pai que o filho pega e expulsa o filho de casa. Ele não tem que aceitar o pecado, mas ele também não pode expulsar o filho de casa. Ele tem que tolerar aquilo, a dor, a angústia, orar, porque Deus vai transformar aquilo em bênção. Deus vai transformar filho, a esposa, o marido, o irmão, o pai. E o seu lar será um lar de bênção. Será um lar de harmonia, cheio do Espírito Santo. Maravilhoso Deus, Pai poderoso, a Tua palavra foi ministrada, meu Deus, nessa noite. Que o Senhor fale, meu Deus, nos corações. Se algum irmão, meu Deus, com inclinação para o mal, distorcer, meu Pai. Oh, Espírito Santo, diga a ele, não, não. É noite de arrependimento. É noite de perdão. É noite de reconciliação. É noite de ser cheio com o Espírito Santo. É noite de cura. É noite de perdão. É noite, ó Pai, de graça. É noite de renovo, Senhor Jesus. Toma os irmãos que estão em sua casa. Que nesse ato de fé, meu Deus, de generosidade, de amor por sua palavra, meu Deus, a tua casa não está vazia na chuva, não. Eles estão em sua casa. Honre a fé desses irmãos, o zelo desses irmãos, que ao voltar para os seus lares cheguem em paz e em segurança. Toma o patrimônio deles, a vida financeira, Senhor Jesus. Eu ministro sobre cada uma a cura, a unção e a libertação pelo poder do nome de Jesus. Receba a cura. Receba o milagre. Receba o poder de Deus em sua vida. No nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos que amam e que aguardam a vinda de Jesus, éramos todos. Amém. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus.